Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade de todos de estar assistindo a minha apresentação. Meu nome é Thalia e hoje eu irei apresentar para vocês o meu trabalho de graduação, o TG1, o qual trata-se do relatório de modelagem do processo inbound da cadeia logística do agronegócio, com ênfase no açúcar orgânico. A estrutura da apresentação se resume basicamente à introdução, a explicação do fluxo do processo inbound, a explicação também do fluxo, só que agora com os custos alocados, e os aspectos legais também serão identificados em uma próxima apresentação do fluxo, encerrando com as considerações finais. Para a execução do projeto, a gente teve como questão a seguinte: quais são as implicações da modelagem de processo por meio da notação BPMN aplicada à cadeia logística do agronegócio, mais especificamente no processo inbound do produto do açúcar orgânico? E então, chegamos ao objetivo da pesquisa, que foi modelar os processos inbound por meio da notação BPMN, levantando todos os custos e os aspectos legais do processo modelado para que seja possível verificar todas as contribuições que essa modelagem do processo ela ofereceu em relação ao conhecimento e ao desenvolvimento da cadeia logística e do produto. Dá-se então a hipótese da pesquisa que a modelagem de processo ela feita pelo meio da notação BPMN pode sim contribuir para um melhor conhecimento sobre a cadeia logística e sobre o produto, e com isso tem a capacidade de diagnosticar potenciais problemas e já apontar as possíveis soluções para os mesmos. O processo do embalde do açúcar orgânico, ele tem início na obtenção dos insumos, preparo do solo e plantio, e finda-se no transporte da cana colhida para todo o processamento interno da usina de açúcar. Os fluxos que serão apresentados, eles foram elaborados por meio do software Visage, o qual nós aprendemos a utilizar e desenvolver na aula da disciplina de gestão de processos, e foi utilizada a notação BPMN para conseguir modelar todo esse processo, todos os passos, todas as atividades, artefatos, e agora eu vou explicar para vocês o fluxo do inbound do açúcar orgânico. O fluxo ele tem início na demanda do mercado, a qual tem se visto que a preocupação da população com uma alimentação mais saudável e com um cuidado com o meio ambiente, então a questão orgânica dos produtos tem sido levada muito em conta. Então a empresa optou trabalhar com a organidade do açúcar, que é um dos produtos mais consumidos pela família brasileira atualmente. Após a demanda do mercado estabelecida, é necessário escolher o local do plantio. Esse local do plantio, esse solo para plantação, ele tem que conter uma profundidade um pouquinho maior que 1 metro e também possui capacidade de acúmulo de água, que vai auxiliar no processo de irrigação, que eu irei explicar mais abaixo. Após escolhido o local do plantio, é necessário escolher o tipo do colmo. O colmo ele é a raiz que vai ser utilizada para o plantio da cana. Essa raiz ela possui uma quantidade enorme de nutrientes e dos princípios da cana-de-açúcar. Então, nós escolhemos o colmo para utilizar na nossa plantação. Assim que comprado ou escolhido esse colmo, ele já vai vir em condições e tamanhos adequados que são definidos para o plantio. Após o colmo escolhido, o processo é finalizado, a compra, o qual eu irei explicar mais os processos referentes ao contrato no fluxo de aspectos legais. Os insumos são recebidos, vale lembrar que a gente não recebe só o colmo, nós recebemos também os adubos naturais e os fertilizantes, mais uma vez frisando o fato de que a empresa trabalha com um produto, com uma matéria-prima para um produto orgânico. Então, nós não podemos depender de nenhum agente químico para a evolução do nosso plantio. Após recebidos, os insumos são pesados e conferidos, descarregados,
e dá-se o início do processo de plantio. Antes do processo de plantio, toda a nossa equipe passa por uma preparação prática e teórica de mais ou menos 30 dias, para que eles estejam preparados e consigam desenvolver técnicas de preparo de solo, de plantio, manejo, colheita e transporte, garantindo assim uma segurança para os funcionários e para o produto que será entregue ao cliente final. O primeiro passo para preparar o solo é executar o processo de descompactação, aração e fertilização do solo. Após o solo estando apto para o plantio, nós iremos para o processo de sulcar o solo. Os sulcos, eles são os espaços que são abertos na terra, no solo, onde vão ser depositados os adubos e o colmo, para que possa ser o plantio possa começar a crescer e se desenvolver. Após o processo de sulcar, é o processo de adubar. Nesse adubo, eles não possuem agentes químicos, são adubos naturais. O adubo é distribuído na terra, logo por cima vem o colmo. E após esse processo de distribuição do colmo e do adubo, nós vamos cobrir com a mesma terra que a gente retirou do solo no processo de preparação, onde a gente arou e fertilizou o solo. Então, o solo é cobrido e dá-se início no processo de irrigação do plantio. O processo de irrigação ele é feito por gotejamento, e esse gotejamento, essa irrigação, ela acontece todos os dias, diariamente. Por isso que é a necessidade do acúmulo de água do solo, da capacidade de acúmulo de água do solo, para que ele possa sempre fornecer esse nutriente, esse recurso para a plantação. Então, a irrigação por gotejamento ela acontece 7 dias por semana, 30 dias por mês. A nossa cana tem como caráter cana de 18 meses, ou seja, ela demora 18 meses para crescer e se desenvolver até chegar ao ponto de corte. Após esse ponto, a cana já desenvolvida, já madura, nós começamos a colheita. Vale frisar que a colheita ela é feita de forma manual e também não a palha da cana não é queimada. A nossa cana ela é colhida crua para que os princípios orgânicos do produto se mantenham e a preocupação da empresa com o meio ambiente esteja cada vez mais explícita. Então, a queima da palha da cana-de-açúcar muitas vezes acarreta muitos problemas na atmosfera, principalmente na camada de ozônio. Por isso, a colheita da nossa cana, a queima não participa do processo. Após colhida a cana é posicionada no começo de cada rua e é levada para o setor de transporte. No setor de transporte, a cana é colocada no caminhão e expedida para a usina para dar início na produção do açúcar. A partir da execução desse projeto, desse processo, nós podemos alocar alguns dos custos que foram identificados através da aula ministrada na matéria de custos e tarifas logísticas. Foi utilizado alguns métodos, como o método de custeio, identificação direta, rateio, rastreio, curva ABC, entre outros. Aqui estão os custos principais para a execução do processo, onde temos, a princípio, o aluguel que é pago pelo local do plantio e todas as suas instalações. Foi definido um valor de R$2.000 mensais. E também temos aqui um dos custos importantes para o nosso processo, que é a compra do colmo. O colmo ele é vendido em kits. Considerando o espaço que nós temos de plantio, que são 360 hectares, é necessário 2.400 kits. Cada kit custa R$10 e vem 100 colmos nele. Então, o processo referente a compra dos insumos para utilização dá-se no valor de R$24.000. E a questão do salário também é muito importante, pois a gente preza pela utilização do trabalho manual dos nossos operadores.
Então, cada operador, cada funcionário recebe um salário em torno de R$ 1.112,88 e mais alguns benefícios. Esses benefícios, eles também, além do salário que já está reconhecido na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, esses benefícios e todas as adequações referente à função do operador, ele está previsto na Convenção Coletiva do Trabalho também. O próximo custo importante para nós é, como eu já disse, na parte dos insumos, a empresa gasta um valor de R$ 15.600 em fertilizantes e adubos orgânicos. Eles são necessários para a produção ser uma produção satisfatória e evitar também algumas possíveis perdas impactando no lucro da empresa. Após findada toda a parte de produção, de colheita, as canas elas são vendidas para a usina por tonelada. Foi estipulado o valor de R$ 100 a tonelada de cana-de-açúcar. E após todo o levantamento de custos que foi apresentado no relatório em PDF para vocês, o total de todo esse processo ele está baseado mais ou menos em R$ 104.858,33, visando assim a cobertura de todos os custos que foram necessários para o processo e gerando um lucro satisfatório para a empresa. Após modelado esses dois processos, foi possível também relacionar os aspectos legais que são utilizados no fluxo. Os dois principais contratos que são necessários para a execução desse processo é o contrato de arrendamento rural e o contrato de compra e venda. O contrato de arrendamento rural ele aparece aqui na primeira etapa, que é já na escolha do local do plantio. Esse contrato de arrendamento rural, ele deixa explícito quais são as obrigações, os deveres e os direitos de ambas as partes, tanto arrendatário quanto o arrendador, além de estipular valor, pode estipular também a metragem, quais são as responsabilidades que as partes têm que desenvolver, qual é o tempo de permanência que pode ser utilizado esse local, em quais condições eles devem ser entregados. Então, ele vai verificar toda essa proteção, essa fragilidade que a empresa pode ter em relação ao local do plantio. O contrato de compra e venda, ele entra aqui na parte da escolha do tipo do como, onde nós contamos com esse contrato para que sejam estabelecidas todas as premissas referente a valor, a condição do produto, as especificações de entrega, a forma que vai ser feita o pagamento. Então, esse contrato ele serve para proteger toda a empresa de algum erro, alguma falha, algum desentendimento que esteja relacionado com a compra do insumo, que é uma das partes mais importantes para a realização do plantio. Nesse passo aqui de processar e fechar a compra, o contrato de compra e venda também está incluído, porque ele vai regularizar toda a parte que foi combinada no contrato, ele vai regularizar e validar referente aos compromissos do comprador e do fornecedor. Quando o produto ele chega para nós, os colmos e os insumos para a produção, é necessário que seja verificada a acurácia dos itens recebidos com o que está em contrato. Caso não esteja faltando ou por algum erro de algum fator humano ou fator mecânico, haja alguma divergência, no contrato fica estabelecido quais serão as medidas que serão tomadas. Por exemplo, se vier faltando, a empresa vai registrar na nota tudo certinho, o que aconteceu, o que veio faltando, a quantidade, vai receber o que já veio no caminhão, vai iniciar a produção e a empresa fornecedora é responsável por mandar a diferença. A mesma coisa seria se viesse a mais,
a empresa ficaria com o que foi comprado e devolveria o restante, ou então ajustaria o valor e ficaria com tudo. Mas isso tudo é regulamentado e bem explícito no contrato de compra e venda. Todo o processo relacionado ao plantio da cana-de-açúcar, desde aqui da capacitação da equipe de plantio até a colheita, nós andamos lado a lado com a Vigiagro, que é o Serviço de Vigilância Agropecuária. Esse serviço ele é um serviço de grande importância para a empresa, pois ele vai auxiliar a desenvolver todos os aspectos de cuidado com o solo, de cuidado com o produto que está sendo plantado, os insumos que está sendo plantado. Por isso que a empresa preza muito por seguir todas as leis e recomendações que esse serviço ele oferece, visando um cuidado do meio ambiente e a segurança do produto que será ofertado ao cliente. E por fim, a partir dos dados coletados e da execução desses 3 fluxos, foi possível identificar todas as contribuições das partes para o gerenciamento do processo e executando o projeto com êxito, atendendo plenamente os objetivos do relatório. Agradeço pelo apoio que os professores e o coordenador Sandro transmitiu para nós. Agradeço em especial o meu orientador Marcelo, que me deu uma ajuda enorme, não só no trabalho, como na minha vida pessoal, me incentivando, sempre pronto e dedicado para atender a gente, para responder a gente com carinho. Então, é muito importante para a gente saber que nós podemos contar com profissionais capacitados. Toda a parte do trabalho, da execução, da apresentação, os professores sempre estiveram presentes. E por isso eu deixo aqui a minha gratidão, em especial ao Marcelo, que acredito que nesse tempo diferente para a gente, ele conseguiu manter uma postura excelente, passar muita segurança para a gente. Disponibilizo aqui o meu e-mail para vocês. Caso haja alguma dúvida ou vocês precisem que eu explique algum assunto mais a fundo, podem me mandar e-mail. Quem quiser talvez que eu explique melhor alguma outra parte do processo, eu estou à disposição. Agradeço pela disponibilidade de vocês de assistirem a minha apresentação. Espero que tenha sido de forma satisfatória para ambos. Muito obrigada.